Olá, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, que saudade! Não estou sendo hipócrita, não. Eu estou gostando de ficar aqui. Eu quero agora cumprimentar uma outra pessoa. Oi, Cláudia! Tudo bem? Olha, eu arrisquei ali, mas não sei não, e depois vão pegar no meu pé, valendo! Mas valeu a tentativa! Bem, vamos agora observar os objetivos da aula de hoje. Nesta ocasião, nós vamos ler o poema Poética, de Manuel Bandeira. Vamos inferir sobre o conteúdo temático. Vamos também verificar a finalidade do texto. Vamos perceber sua intencionalidade. Também vamos identificar a forma composicional do gênero e, por último, analisar figuras de linguagem neste texto. É verdade, vai aparecer uma única figura de linguagem. Mas esta, hoje, vocês aprenderão. Fiquem seguros disso, tá bom? Vamos lá? Em qual período literário Manuel Bandeira produziu? Bem, seguramente Manuel Bandeira é um dos poetas que marcam o rompimento com o simbolismo e o parnasianismo, com o objetivo de implantar uma literatura autenticamente nacionalista. Os poetas deste tempo se propuseram a fazer o uso do verso livre e da linguagem coloquial para representar o modernismo. Notem a ênfase que dei nas leituras. Já estão aqui itens que serão cobrados quando você estiver frente a um vestibular ou ao Enem. Em qual período literário Manuel Bandeira produziu? Continuando então, essa era uma forma de denunciar o desapego às formas antes cultuadas pelos autores parnasianos. Os modernistas também apostaram no uso da linguagem, de um linguajar voltado para o coloquialismo, justamente em repúdio ao predomínio da sintaxe exagerada e da erudição. Coloquialismo é uma expressão para dizer assim, um vocabulário comum do dia a dia, para retratar as coisas que ocorrem no dia a dia. Uma linguagem que se possa entender por qualquer pessoa, sem ter que necessariamente abrir um dicionário para poder entender o que está se lendo. Vamos à nossa primeira atividade desta hora. Sobre a segunda geração do modernismo, é correto afirmar que, letra A, foi caracterizada no campo da poesia pelo amadurecimento e pela ampliação das conquistas dos primeiros modernistas? Letra B. Os poetas do período tinham liberdade para escolher formas como soneto ou madrigal, mas isso significava uma volta às estéticas do passado com o parnasianismo? Letra C. Valorizavam uma linguagem rebuscada e metalinguística? Letra D. Valorizava o conteúdo sonoro e visual, a disposição simétrica dos versos no papel, com a impossibilidade de diversas leituras através de diferentes ângulos. Ou letra E, no plano temático, a abordagem do cotidiano continuou sendo explorada, mas os poetas não se voltaram para os problemas sociais. Vocês terão um tempinho agora para resolver esta primeira atividade.
Olá, pessoal! Vamos lá, resposta desta primeira questão. Sobre a segunda geração do modernismo, é correto afirmar que a prosa e a poesia modernista valorizavam uma linguagem simples, estabelecendo uma ruptura com os padrões artísticos vigentes na literatura brasileira. Além das inquietações religiosas e espirituais, os poetas da segunda geração do modernismo abordaram temáticas sociais e problemas históricos. Então, há 2 itens a serem lembrados aqui. Lembre-se bem, olha aqui, ó. Eles estão valorizando uma linguagem simples. Então, o que acontece? Há uma ruptura, não há aquela, entre aspas, aquela verborreia, que é um nome estranho, não? Mas é a mistura, uma linguagem muito rebuscada, há uma linguagem mais simples, com o propósito de manifestar uma mensagem também mais direta para aqueles que estão lendo, tá bom? Então, aí eles rompem com esses padrões antigos da literatura brasileira e eles tratam também de inquietações religiosas, espirituais e também vão tratar de problemas sociais, problemas históricos que ocorriam naquele tempo. Poética, eis aqui o poema. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e, manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo aos puristas. Pesado, não? Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Vocês viram que ele explora essa linguagem para dizer que ele está cansado destas aparentes formas educadas de se dirigir à pessoa, mas às vezes o propósito, na verdade, é apenas faz de conta. Estou tratando bem para que depois eu possa receber alguma coisa em troca. E isto, ele está usando o poema para dizer chega disto, para se tornarem mais verdadeiros. Vamos ver a pergunta desta atividade. Qual o efeito de sentido produzido pelo primeiro verso nesse fragmento, considerando a finalidade e as condições de produção deste poema? Fique agora com alguns momentos para você poder responder esta pergunta, ok?
Muito bem, viram como esta foi fácil, né? A gente vê que o objetivo dele, né, de usar essas expressões, estar farto, é aqui, ó. Qual o efeito de sentido, então, que é produzido? Manuel Bandeira rompe com as escolas literárias, criticando os padrões anteriores. Daí o dizer, estou farto. Essa expressão, nela ele está dizendo, vamos reinventar. Chega desses padrões estéticos rigorosos demais. Afinal, arte demanda liberdade, né? Não libertinagem, mas demanda liberdade. E ele está clamando por isso nesse seu poema. Ou seja, ele mostra seu desgosto pelos ditames de produção da arte que até lhe vigoraram. Ele se expressa em primeira pessoa e, portanto, é o seu próprio eu lírico. Isto é, ele está dizendo, se misturando ao personagem do próprio poema, que ele deseja liberdade de expressão, para que a poesia flua de maneira mais natural, né? Sem tantas métricas, sem tanto rigor. É isso que ele está dizendo. Poética, continuando, né? Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis, de todo lirismo, que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. Não quero mais saber do lirismo, que não é libertação. Bem, dá a impressão que ele está reinventando a libertação, ou ele está procurando uma verdadeira condição de liberdade. E então, qualquer lirismo que implique em manter rigidez na poesia, ele está quebrando este ciclo. Ele está desejando liberdade de poder dizer o que pensa sem tanta exigência nos seus cumprimentos. Sigamos. Vamos reler esse pequeno trecho e preste atenção, veja no que aparece ali em vermelho, vai ser interessante para nós. Estou farto do lirismo namorador, entre aspas, do lirismo político, de novo, do lirismo raquítico, do lirismo sifílico. Ui, que esquisito, né? Mas vejam só, se eu tirar a palavra lirismo, logo depois da primeira vez ter aparecido, porventura, eu vou perder o sentido das demais expressões, ou na sua mente já fica implícito, está se referindo ao lirismo. Vejam só como fica. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico. Chega a ser engraçado, né? Mas assim, quando você supre a palavra lirismo, não significa que você vai perder o sentido das demais expressões. Não. A gente sabe que está subentendido que todas as vezes que aparece a expressão político, raquítico, sifilítico, o lirismo está ali. Só não foi citado, só não foi escrito, só não foi falado. O que significa isso? Ou o que é isso? Então, neste último trecho acima, ocorre uma figura de sintaxe, chamado zeugma. Olha que nome bonito, não? Zeugma. Tudo bem, não é bonito, né? Mas, enfim, o que interessa para nós é aprender. Quando um termo é usado anteriormente e, portanto, está subentendido. Elíptico, isto é, ele foi suprimido, foi escondido, com um propósito, e aí sim, então, a ideia continua presente ali, mexendo com a mentalidade do seu leitor. Vamos à nossa terceira atividade. Qual o modelo estético que o autor se utiliza e quais as duas ideias que materializam sua intencionalidade no texto? Note, até aqui nós trabalhamos qual é o propósito dele, o rompimento com as antigas escolas de arte e poesia. Então, isso já deve dar a indicação para nós. Bem, vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês poderem responder isso e voltamos já já.
Muito bem. É claro, tudo que estamos tratando agora, o próprio objetivo desta aula é tratar da segunda geração do modernismo. Então, este é o objetivo. A Poética, de Manuel Bandeira, esse seu poema, é um bom ou um excelente exemplo de modelo da estética modernista, que se utiliza da linguagem cotidiana para ressaltar a negação dos valores poéticos passados com o intuito de promover uma renovação na mente artística, estimular que aquelas pessoas que, porventura, não tenham facilidade em redigir dentro daquelas rígidas métricas, que façam arte, que façam poesia, que façam romance, mas com liberdade de expressão, tá certo? Mas temos mais. Podemos perceber duas ideias no poema. Primeiro, a repulsa de elementos regulamentares, a ideia de deixar de lado o excesso do rigor, os quais transformam a arte em regras a serem seguidas. E, segunda ideia, a pregação de um sentimento natural, sem censuras ou proibições, com a possibilidade de fazer arte livremente, tá bom? Vamos ao nosso primeiro quiz. Leia o poema abaixo. Este é diferente, olha, de Cecília Meirelles. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio tão amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Pesado, não? Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa e fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Uau! O que Cecília está tentando nos transmitir aqui? Vamos ver? Assinale a alternativa incorreta de acordo com o poema. Permita-me fazer uma pequena pausa aqui. Acho que vale a pena dizer isso. Quando você estiver fazendo as questões de um vestibular ou do Enem, cuide com o enunciado. Preste atenção se está pedindo qual a afirmação correta ou qual a exceção ou qual a incorreta, porque às vezes tu vais perder muito tempo relendo alternativas, procurando uma resposta em que, por causa da má interpretação do enunciado, você acabou desapercebendo. Então, cuide com isto. Então, assinale a alternativa incorreta de acordo com o poema. Eu vou ler as alternativas, é claro, né? Letra A, a expressão mãos sem força, que aparece no primeiro verso da segunda estrofe, indica um lado fragilizado e impotente do eu poético diante de sua postura existencial. Letra B, as palavras mais sugerem do que escrevem, resultando daí a força das impressões sensoriais, imagens visuais e auditivas. Em outros poemas, sucedem-se a todo momento. Letra C, o tema revela uma busca de percepção de si mesmo. Antes de um simples retrato, o que se mostra é um autorretrato por meio do qual o eu poético olha-se no presente, comparando-se com aquilo que foi no passado. Não há no poema o registro de estados de ânimos vagos e quase incorpóreos, nem a noção de perda amorosa ou abandono e solidão. Você tem um momentinho agora para fazer essa resposta e logo voltamos.
E aí, pessoal? Deu para conferir aí na mente qual seria a resposta? Vamos ver? Bem, a letra D. Lembre-se que eu pedi a incorreta. Não há no poema registro de estados de ânimo vagos. Nossa, sério? A pessoa fala, compara-se a si mesmo, seu rosto, suas mãos, a força, e não há nada não há nenhuma descrição de estado de ânimo, ou quase incorpóreos, nem noção de perda amorosa ou abandono e solidão. É exatamente de que trata o próprio poema, porque é a naturagem a passagem natural de qualquer ser humano, que nasce, cresce e, claro, tem a tendência e vai envelhecer. Mas viver bem cada fase, isso garante uma vida prazerosa. Vamos lá. Chegamos no nosso Enem. Desculpe, passei aqui, voltei, né? Perdão. Poética. Agora vamos ver este poema de Manuel Bandeiras, né? Já trabalhamos nele, né? É quase um manifesto de movimento modernista brasileiro de 1922. Neste poema, o autor elabora críticas e propostas que representam o pensamento estético predominante na época. Ele diz: estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Nós já trabalhamos isso aqui, né? Agora há pouquinho a gente já tratou deste assunto aqui, tá? Poucos minutinhos atrás ali. E então, neste poema de Manuel Bandeira, que pergunta nós temos? Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta, letra A, critica o lirismo louco do movimento modernista? Lirismo louco do movimento modernista? Critica todo e qualquer lirismo na literatura? Propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico? Propõe o retorno do movimento romântico? Ou propõe a criação de um novo lirismo? Vocês vão precisar de alguns minutos a mais, busca na memória, faz uma breve pesquisa de repente depois, mas você precisa saber com precisão a resposta desta pergunta, por isso tenha esse tempinho agora, tá bom?
E aí, pessoal? Deu para conferir a resposta? Melhor, deu para aferir a resposta? Vamos agora conferi-la então. Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta, ele propõe a criação de um novo lirismo. Notem que as alternativas anteriores fogem do propósito, fogem da ideia desta fase do modernismo brasileiro, da literatura brasileira. Por exemplo, criticar o lirismo louco do movimento modernista, não, ele não está criticando, ele está incentivando, ele está utilizando-se desta nova forma de fazer arte e literatura. Ele critica todo e qualquer lirismo? Claro que também não é isso que ele está fazendo. Ou ele propõe que retornem ao lirismo do movimento clássico? Se ele está rompendo com ele, então é óbvio que ele não está propondo retornar. Ele propõe um retorno do movimento romântico? Bem, não diz muito isso, não? Mas não é certamente esta a ideia. Então, é claro, ele propõe a criação de um novo lirismo, um lirismo mais livre, em que a arte possa ser feita com liberdade, né? A verdadeira liberdade. Aí temos uma pequena explicação que vale a pena a gente trabalhar. Ao nos atermos aos pressupostos ideológicos, as ideias que trabalhavam nesse tempo, que demarcaram a estética modernista, todas as proposições, todas as alternativas, exceto a letra E, consideramos como incoerentes, uma vez que um dos posicionamentos de Manuel Bandeira, esse autor que nós trabalhamos, era de extrair poesia das coisas mais banais da realidade, renegando assim o sentimentalismo exacerbado dos românticos, bem como repudiando quaisquer traços formais em termos de estética, razão pela qual se pautava, sobretudo pelo uso do verso livre. Por isso, não retornou ao movimento clássico. Verso livre, ou chamado então também de verso branco, em que não há uma métrica exigindo, ou pare aqui, comece na outra linha. Se a ideia ainda não terminou, termine a ideia. Desde que ela vale a pena, faça a arte, tá bom? Bem, o que vimos na aula de hoje? Primeiro, vimos uma figura de linguagem no texto, a chamada zeugma, quando as expressões, uma expressão já foi usada, ela não vai aparecer nas outras vezes, mas todos nós vamos entender que se trata daquela expressão que foi tratada na primeira. Isto é zeugma, tá bom? Lemos o poema Poética, de Manuel Bandeira. Nós inferimos sobre o conteúdo temático, a ideia do tema é de propor a liberdade na hora de fazer a arte. Verificamos a finalidade do texto, que era essa finalidade, de exemplificar, através do seu próprio poema, da sua própria escrita, como se faz arte livre. Percebemos a sua intencionalidade, que é claro, incentivar a liberdade, e identificamos a forma composicional do gênero, que é aplicar a liberdade de expressão na arte. Muito bem? Nós ficamos felizes de ter estado com vocês mais uma vez. Um grande abraço, fique com Deus e não se esqueça, clica lá no concluir atividade para você garantir a presença nesta aula. Um abraço para vocês, até mais!